modo geral, quando a gente tem filhos, uma das coisas que mais interessa a gente é qual o nome que eu vou escolher para o meu filho ou para minha filha. Tem livros e livros com dicas de nomes, sites, você pesquisa e tem lá o nome com o significado do nome, a origem do nome. Apesar da gente ler essas coisas quando vai dar nome aos nossos filhos, no fundo, a gente escolhe os nomes muito baseado em um nome sonoro, um nome que gosta, ou de alguma pessoa que traz uma lembrança legal. De modo geral, é assim. Mas antigamente as coisas não funcionavam tão assim não. De modo geral, o significado do nome era muito importante. E às vezes o nome não era nem muito sonoro, mas o significado daquele nome fazia os pais dar o nome para a criança, ou se não, era o nome de alguém da família, onde eles queriam honrar um familiar e por aí vai. No capítulo 3 de João, a gente tem um encontro entre dois grandes nomes, claro, Jesus e Nicodemos, uma pessoa importante da época, e eu quero que você acompanhe comigo o início do capítulo 3, de 1 a 15, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre os celestiais? Por que eu falei a questão do nome? Olha, a gente tem aqui dois nomes, Nicodemos e Jesus. E é interessante que Jesus é um nome de raiz hebraica, enquanto Nicodemos é um nome de raiz grega, mesmo sendo ele judeu, e diz aqui um dos principais judeus, fariseu, um dos principais ali da região da Judéia, uma autoridade das maiores. Mas por que ele tinha um nome grego? Era comum naquela época as pessoas terem nome, por exemplo, entre os judeus, a pessoa tinha um nome interno da nação, um nome judeu, mas também tinha um nome que era usado no ambiente greco-romano, que geralmente esse nome tinha uma raiz grega. E mesmo Nicodemos sendo um judeu de carteirinha, autoridade entre os judeus, ele usava o seu nome grego. Ele tinha preferência, se ele quisesse usar, ele poderia usar e falar assim, olha, meu nome judaico é tal, vocês vão me chamar desse nome. Não, ele preferia ser chamado pelo nome grego. Isso dá uma boa indicação da valorização que Nicodemos tinha da sua formação. Ele não era só uma autoridade judaica, ele muito provavelmente ele era versado nas questões filosóficas dos gregos, dos grandes pensadores gregos, e ele carregava esse orgulho de ser, sim, uma autoridade judaica, mas também alguém que era bem estudado, alguém que sabia das coisas, alguém que conhecia a cultura da época, um homem culto, um homem que as pessoas paravam e falavam assim, olha, eu quero ser um seguidor de Nicodemos, eu quero ser alguém que, como Nicodemos, conhecedor das coisas, tanto dos judeus quanto dos gregos. E é interessante que Jesus desafia ele numa questão muito específica. Jesus diz assim, olha, se você quer conhecer, viver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Algumas figuras interessantes nessa ideia do nascer de novo. Em primeiro lugar, quando uma criança nasce, ela nasce nua e dependente.
Nua no sentido de não ter nada, ela não tem nada que ela saia do ventre ali materno e diz assim, olha só o que eu trouxe lá de dentro. Nada, o que traz lá de dentro é descartado, tirando a criança. E ela é completamente dependente daquele que a tem nas mãos. Quando o parteiro, a parteira, tira do ventre, e quando entrega aos pais, é completamente dependente. E essa é a ideia do nascer de novo, ou pelo menos uma das ideias, que quando a gente nasce de novo em Cristo Jesus, primeiro, a gente não carrega bagagem nenhuma. Nicodemos era cheio de bagagem, cheio de entendimento, cheio de si, e aí ele é confrontado por Jesus. Olha essa bagagem, no reino de Deus não vai te ajudar em nada. Eu não sei qual que é a sua bagagem, se você é um médico, você é um engenheiro, você é uma pessoa esperta que consegue consertar coisas, você é uma pessoa que gosta de ler, conhece filosofia, conhece um monte de coisa. Quando a gente se depara com Jesus Cristo, a gente percebe que não que essas coisas são inúteis, mas elas se tornam sem valor, porque Jesus é tudo em todas as coisas. Jesus se torna a referência em nossa vida e por isso, para a gente andar com Jesus, nós precisamos nascer de novo, nos despir de toda a nossa empáfia, de todo o nosso orgulho e ser completamente dependentes dele. Mas tem outra coisa também, ele diz que é preciso nascer do Espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito, aí sim experimenta algo novo. Porque a nossa vida, ela não é dependente daquilo que a gente conhece do dia a dia. Se a gente quer viver de verdade, se a gente quer conhecer a Cristo de verdade, é preciso nascer do Espírito. Em que sentido? Nós precisamos entender que a verdadeira vida se dá no âmbito espiritual. Esse terreno é finito. Tudo aqui acaba um dia. Eu vou me embora, você vai se embora. As coisas à nossa volta, por mais que a gente junte recurso, grana, a gente deixe milhões e milhões de herança para os nossos descendentes, isso tudo vai embora. E o que fica, o que é mais concreto, é a nossa vida espiritual. Não adianta de nada essa vida que você leva se ela não está enraizada em Cristo Jesus através do Espírito Santo. E é isso que ele alertou Nicodemos. E ele diz 3 vezes, em verdade eu te digo. Essa é a grande verdade. Isso é que tem que abrir os nossos olhos. Nicodemos teve dificuldade em enxergar isso. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos viver a nossa vida inteira sem enxergar essa verdade e sem passar por esse momento sublime que é nascer de novo em Cristo Jesus. Dê esse passo, peça a Ele. Jesus, como é que eu faço para nascer de novo? Eu quero nascer desse Espírito Santo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero me entregar a Ti. Dê esse passo, tenho certeza que coisas preciosas vão mudar na sua vida.